Dia, bom dia. Bom dia, Instagram. Vamos para mais um estudo da semana. Essa semana tá muito legal. A gente tem 3 momentos de leitura e eles falam sobre o zelo que a gente precisa ter no nosso interno e não no nosso externo. Bom dia, Fran. Bom dia aqui, Raquel no Zoom. Nossa leitura primária vai ser Números 25 com o nosso primeiro zelo. Está acontecendo no acampamento do Senhor muita imoralidade sexual. E Finéias, ou Pinhas, no hebraico, vai lá e acaba com o assunto. Eu vou ler um trechinho para vocês entenderem como é uma matança sem fim. Números 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a se prostituir com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Fiquem aí que vocês no final vão ter a virada de chave, tá? Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos a cabeça do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seu irmão uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Estava todo mundo lá reunido, entendendo sobre o tema idolatria, prostituição com essas mulheres e tal e qual e tudo isso. E Moisés se reúne e vem um rebelde lá no meio deles, pega uma mulher e entra para dentro pra dentro da tenda para estar com essa mulher na frente de todo mundo nessa situação. Então, tu imagina, tá lá uma reunião falando justamente que não é para fazer. E a pessoa junta uma das mulheres que não é para estar com ela e segue para dentro da tenda. Olha a situação. Enquanto eles choravam diante da tenda. Vendo isso, Finéias, Pinhas, filhos de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote levantou-se do meio da congregação, pegando uma lança. Foi após o homem israelita e até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre o povo de Israel. Essa é a parte em números. Aí a gente vai fazer um paralelo disso em João 2, aonde ele vai falar, não uma coisa semelhante, mas a gente vai fazer a ligação no final. Bom dia, Rose, bom dia, Cibele. João 2, deixa eu ver onde é que tá. De João 2:13, deixa eu ler tudo. Jesus purifica o templo. Então, enquanto, estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus a Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou-os todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Isso aqui é uma referência ao Salmo 69. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinais nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. E aí, a nossa terceira parada na Bíblia vai ser 1 Coríntios
6, 19. Que daí eu vou juntar as coisas e a gente vai entender o que que isso significa para nós durante essa semana. Paulo diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Também tem uma referência do Salmo 50, que ele vai falar que não quer sacrifícios, mas que sim, ele quer adoração. Salmo 51, ele também fala uma coisa semelhante. Salmo 50, no finalzinho, ele diz assim: Aquele que traz oferendas de agradecimento honra a mim, e aquele que procura sempre melhorar seu caminho, a este mostrarei a redenção. Aquele que procura sempre melhorar o seu caminho, este terá redenção. Salmo 51, ele também fala: O verdadeiro sacrifício é o eterno, é o coração contrito, e o eterno jamais desprezará um coração angustiado e pleno de arrependimento. Que te regozijes em fazer o bem a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Com prazer te-ás com sacrifícios sinceros e oferendas de holocaustos trazidos ao teu altar. Então, quando a gente vai ler sobre, principalmente sobre Números 25, quando tá ali no templo e Jesus também fica muito, é claro que é uma história acontecendo do lado de fora, certo? Sim, é uma história acontecendo do lado do externo. Porém, ela é uma referência, um código para que a gente possa olhar, assim como o Paulo disse, para o nosso corpo como sendo o templo. Como o Salmo 51, cuida de Sião, fortalece as muralhas, não deixa que as moabitas entrem e induzam ao nosso interno a se prostrar a Baal-peor. O que que isso significa para nós, na nossa realidade de leitoras da palavra, principalmente? Nós não estamos lendo um livro para que a gente possa entender as histórias que aconteceram. Então, elas estão ali para trazer uma referência. A ideia da leitura é justamente que a gente possa aprofundar, meditar, buscar em nós o que de sentido e significado tem aquilo ali, orar, pedir para o Espírito Santo, olha, o que que o Senhor quer falar comigo aqui nessa situação e tal, e tudo isso, e principalmente ter abstração suficiente para internalizar essas histórias, entendendo que não são somente externas, mas todas elas internas. Então, quando a gente vai olhar para uma progressão, a gente vai entender antigamente, na primeira história, ou quando a gente é inocente, quando a gente é imaturo, quando a gente é adolescente, é rebelde, a gente tem muito esse lugar de desobediência, como eu estava dizendo ali. Existe uma reunião onde está sendo estabelecida uma ordem. Não façam isso, façam aquilo. Então a rebeldia em nós se levanta e vai e faz justamente o que não é para fazer na frente daqueles que estão ordenando naquele exato momento. Então fala de nós no nosso estágio mais primitivo, mais imaturo, egoicamente falando, um ego mais adolescente, rebelde, destruidor de regras e tudo mais. Quando vem Jesus e ele destrói o templo, percebe a diferença. Ele já não está como Finéias, como Pinhas, que pega uma lança e destrói, entre aspas, mata ou acaba com a situação através de uma guerra, de uma morte. Jesus vem e surra, vamos dizer assim, espalha as coisas do templo, joga no chão e fala: olha, gente, não façam isso. Não façam isso com a casa do meu pai. Então, trazendo uma referência de Paulo, que a casa é o corpo, a casa do Espírito é o corpo. Jesus dizendo: olha, gente, não façam isso com a casa do meu pai, corpo. A gente precisa pregar como referência esse lugar. Que tipo de coisas nós poderíamos estar negociando internamente?
quantas dúvidas nós temos, quantos momentos de crises internas nós passamos com dúvidas, com julgamentos, tanto para si quanto para o outro. Muito mais fácil a gente entender o quanto a gente se julga, olhando para o quanto a gente julga o outro. E julgamento não é uma coisa que é explícita, ai, fulano tá falando mal do outro e ela tá julgando esse outro e etc e tal. Julgamento é tudo aquilo que possa ser analisado e colocado um rótulo. Vou dar um exemplo. Tô lendo um livro que fala sobre esse exemplo, eu achei muito bacana. O cara estava vendo um filme e não gostou do filme. No outro dia ele foi ao cinema novamente, assistiu um outro filme. E aí ele falou para uma terceira pessoa: fui no filme e tal e não gostei, muito ruim e tal, não sei o quê, papapá, pipipi. Hoje eu fui no cinema de novo e aí esse filme, sim, esse filme é legal, não sei o quê. O que que ele tá fazendo? Ele tá comparando e tá julgando. E a gente olha assim, nossa, mas parece que ele tá só analisando, parece que ele tá só discernindo o que que ele vai escolher. Mas no fundo, ele tirou tempo para falar mal do filme, sendo que alguém vai gostar de assistir esse filme. Não é porque ele não gostou que o filme não presta, é porque ele tem uma percepção e um gosto pessoal que a coisa não presta. E quantas vezes a gente faz isso com pessoas? A gente rotula a pessoa. Fulano é assim, fulano é assado, mas você não tá dentro da pele do fulano e da fulana para saber se realmente é assim, para saber o que que tá acontecendo lá dentro, sabe? E aí a gente vai e aponta o dedo. Então isso tudo é julgamento externo que reflete essa sensação interna, que é o que Cristo estava ali tentando expulsar e dizer, gente, não façam isso. Não tenham cambistas. Não tenham negociadores dentro do teu templo, dentro da tua mente, esteja fixado na unicidade. Como é que a gente pode fazer um exercício prático para que a gente compreenda a beleza que é isso e talvez a facilidade? Vou precisar que vocês tenham muita abstração para vocês conseguirem chegar nisso. Mas no final vocês vão compreender e a gente encerra com isso. Imaginem o seguinte, hipoteticamente, tá? Só imaginem sem defesas. Se permitam imaginar como crianças inocentes, sem defesas, não rebeldes, adolescentes e egóicos, querendo entender tudo. Imaginem que o outro não existe e que o que existe é apenas você. Então, eu não existo, eu sou você, na versão aqui comunicadora nessas redes. Ninguém ao teu redor existe, só existe você. Fale o seu nome, só existe você. Existindo somente você, é você que está fazendo as coisas e não o que você crê que é você. Veja se você consegue pegar. Vou trazer para o meu lado para que vocês possam entender, porque eu não tenho nenhum nome aqui para me citar. Eu tenho aqui das gurias, mas vai fazer sentido mais para mim. Vamos imaginar eu fazendo esse mesmo exercício. Eu vou pensar, não existe ninguém, só existe eu. Então não tem a Raquel é uma versão minha, não tem a Cibele é uma versão minha, não tem a Rose é uma versão minha, não tem a Fabiane é uma versão minha. Não existe outra pessoa, só existe eu. Sendo assim, a Raquel tá fazendo uma coisa e eu olho para Raquel e penso, nossa, por que que ela tá fazendo aquilo? Eu não posso condená-la, por quê? Porque sou eu fazendo aquilo. É só um exercício, tá, gente? Sou eu fazendo aquilo. Fica muito mais fácil eu olhar para Raquel e ter empatia e dizer: Raquel, vamos conversar sobre isso. O que que tu acha disso? Olha, eu conduzo de outra forma, ao invés de descartar a Raquel entendendo que ela é só a Raquel. Descartar a Cibele entendendo que ela é só a Cibele. Não, ela sou eu. Então faça esse exercício. As pessoas não existem, elas são só você. De alguma forma, no formato delas, ela é você. A gente podia brincar com isso e entender. Ela é você numa realidade paralela, ela é você em uma outra existência, ela é você num outro espaço-tempo, ela é você
espelho, como na psicologia muitas vezes a gente usa esse termo. Ela é teu espelho, olha para dentro. A gente usa isso em psicologia para tratar o mesmo tema. Se tu pensar assim, ai, os humanos todos são todos porções suas. Como você trata a si mesmo na porção outro, você vai ter mais empatia, você não vai ter esse lugar ali que Cristo estava falando de cambista, de negociador, de dizer, não, esse aqui não presta, aquele lá presta, esse não é tudo você. Então, aquela porçãozinha de você presta também. Ela pode estar em um outro momento, com pensamentos, com situações, com sensações que são diferentes das tuas e que, de alguma forma, servem à humanidade, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não compreenda, mesmo que a gente olhe para aquilo e pense, como? Já vem as dúvidas. Como que aquela situação pode ser uma situação boa para a humanidade? É, porque a palavra diz, Deus é bom o tempo todo. Então a gente precisa se fixar nisso. Essa é a mensagem macro dessa semana, porque a porção dessa semana ela está dividida nesses trechos. E o que eu refleti sobre isso, meditando nessa palavra, é esse zelo pela nossa casa, que com pinhas foi matando o externo com lança, que com Jesus foi expulsando os cambistas do templo, que com Paulo foi dizendo: gente, nós somos. É nós, é o corpo. Não esqueçam, é o corpo. Não deixem que entre nada que seja duvidoso na mente de vocês. Não negocie com esses cambistas, que também são espirituais. Não negociem com esses, entre aspas, tá, seres que querem fazer ninho na nossa cabeça. Não negociem. A Rose colocou aqui que eu faço muito exercício e quando tá agitada eu penso que dentro de mim está tão agitada. Exato. E aí a gente consegue ter mais empatia com o outro, conosco mesmo, olhar para nós mesmos como esse templo e entender, oh, o que está entrando aqui que é de duvidoso? Não é para a gente julgar e condenar, mas é para a gente perceber. Perceber, ter mais empatia, menos julgamento, mais perdão, auto-perdão, menos culpa, culpa do outro, culpa de si mesmo. Então, que possa ter feito sentido para vocês. Aqui no Instagram, eu vou encerrar. Aqui no Zoom, a gente vai fazer uma oração agora e vai conversar um pouquinho com as mulheres que estão aqui, tá bom? Beijo para vocês aqui no Instagram. Na segunda-feira que vem, estamos aqui de volta para mais um momento. Até. Aqui no Zoom, faz sentido para vocês, gurias? Alguém quer falar? Raquel, quer falar? Como é que você tá? Cibele? Eu tenho boas notícias para vocês. Meu pai tá de alta, eu trouxe ele para casa. Recebeu alta, tá aqui comigo. Tudo certo por aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tô corrida hoje, eu preciso ir no contador, ter uma reunião agora às 8 horas, eu não vou conseguir falar hoje não, mas estou seguindo. Show de bola, então. Espero que tenha feito sentido. Vamos fazer uma oração. Para que você possa se direcionar e teu coisa também, Cibele e Rose. Inspira, solta um som. Ah, Pai, nós queremos te agradecer. Agradecer pelo teu amor, pela tua benevolência, pela tua santidade. Te agradecer, Pai, porque o Senhor se revela em todas as nossas porções, sejam elas de dor, sejam elas de alegria. Te agradecer, Pai, por essa semana, te agradecer por esse dia, te agradecer porque o Senhor revela a cada uma de nós que a vida é eterna, que o Espírito é eterno, que nós estamos num corpo e que esse corpo é finito e ele voltará ao pó. Porém,
que o nosso espírito não precisa de redenção, pois está conectado contigo. Eu te agradeço por essa porção de conhecimento, te agradeço pela saúde, eu te agradeço pela partida do Hamilton, eu te agradeço pela partida do Oswaldo, é o Oswaldo, né, velho? Te agradeço pelo luto É das, sim. das minhas irmãs, que elas possam, assim como eu, enxergar o Senhor em tudo, que elas possam, assim como a Rose, passar pelas situações com sabedoria, com força, com entendimento de quem é Deus, firmadas na palavra, firmadas no céu e não no corpo. Cada uma delas, das duas em luto, Pai, possa ter internamente a força de Caleb, internamente a força de Josué, que elas possam, Pai, atravessar a, a situação de forma íntegra, que dentro do interior delas, Pai, não pouse nenhuma ave de rapina querendo fazer ninho e que os pensamentos delas sejam de emuná, sejam de sabedoria, que todos os atos físicos que precisam ser feitos sejam feitos com facilidade, que os teus anjos possam abrir as portas de descanso para todas elas, que haja shalom em cada lugar, que essa meditação fique firme na cabeça de cada uma, que ao deitar possa ser vista a palavra shalom, assim como eu medito nessa palavra, Pai, que cada uma delas possa ter acesso a essa mesma meditação, que vocês possam, gurias, fechar os olhos de vocês e meditar e mantrar shalom, shalom, shalom. E que a paz do Senhor, que transcende todo o entendimento, possa permear cada cômodo da casa de vocês, cada parede, cada espaço no chão e no teto, que não haja nenhum pensamento mal, nenhuma ação mal, mas que possa ser chegado ao fim do dia com a gratidão de ter concluído uma obra do Senhor, mais um momento do Senhor, que cada uma de nós podemos encontrar um instante santo de presente na presença do Senhor. Te agradecemos, Pai, eu te agradeço em nome do seu Filho, por estarmos aqui para mais um momento. Nós te amamos, te honramos, elevamos o teu nome nos lugares mais altos dentro do nosso ser. Te engrandecemos. Amém e amém. Como é que tá? A Carol entrou. Como é que tá o teu pai, Carol? Carol? Não tá. Depois a gente pergunta no grupo como é que tá o pai da Carol. Se tá tudo bem. Gente, gratidão. Ficamos por aqui. Hoje eu vou fazer a leitura do livro agora, tá? Quem quiser. Fez exames na sexta e não saiu o resultado. Show. Então vamos orar por ele. Eu vou fechar e vou abrir de novo pra gente ler o livro. Quem quiser seguir acompanhando, tá bom? Até.